doce me deres gozar, se doa mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico
fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Meus irmãos, um bom dia a todos, graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos partir nesse instante para a pregação da palavra do Senhor, para a reflexão da palavra do Senhor na manhã desse dia. E vamos ler na segunda epístola do apóstolo São João, segunda epístola do apóstolo São João, a partir do verso 7. Estaremos falando sobre uma advertência de João a essa igreja contra os falsos mestres, uma advertência contra os falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos ensinadores e como tratá-los. Diz assim a partir do verso 7.
porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Graças a Deus, que o Senhor aplique a porção lida de sua palavra em nossos corações essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos dar continuidade à série de estudos nessa epístola, e hoje estaremos encerrando essa epístola, a segunda epístola do apóstolo São João. Já falamos aqui das duas sessões anteriores, do verso 1 ao verso 3, e do verso 4 ao verso de número 6. E agora vamos prosseguir falando sobre essa advertência que o apóstolo João transmite à igreja, advertência contra os falsos profetas. O que nós podemos perceber aqui, inicialmente, é que o apóstolo João, ele passa a falar de um assunto que é muito pertinente, que é muito importante, que é sobre os falsos mestres e as heresias que eles pregam, que eles ensinam pelo mundo fora e que podem comprometer o andamento da igreja, que podem trazer grandes prejuízos para a igreja de Jesus Cristo. João, ele faz uma transição dos crentes verdadeiros para os crentes falsos. Ele faz uma transição da verdadeira doutrina para a falsa doutrina. Ele faz uma transição do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, para o falso evangelho. Ele faz uma transição do trigo para o joio, do trigo para o joio, do bom para o mal. Então ele faz essa transição
Se a ênfase dos versos 1 a 6 é a verdade, o amor, o mandamento, a obediência, o conhecimento e a prática da verdade, dos versos 7 ao 11, a ênfase está na mentira, no engano, na falsa doutrina, no falso evangelho, na desobediência, no evangelho que não apresenta Cristo como o centro. A igreja do Senhor tem uma grande responsabilidade, que é a de identificar os falsos mestres, que é de identificar os falsos profetas, os falsos ensinadores, e também de fazer a defesa do verdadeiro evangelho, a defesa do verdadeiro evangelho. Esses falsos mestres, eles podem causar sérios danos e prejuízos para a igreja, para o povo de Deus. Portanto, a igreja precisa estar muito atenta, ela precisa estar, na verdade, cumprindo diariamente o seu papel de guardiã do verdadeiro evangelho, para que os lobos não entrem no aprisco das ovelhas, para que os lobos devoradores não prejudiquem o andamento da obra do Senhor nosso Deus. Então, nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade, esse dever de fazermos a defesa do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele considera o seguinte, que os enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também pervertidos quanto à ética, quanto à moral. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas, eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. O falso ensinamento conduz as pessoas a uma vida de conduta errada, de conduta equivocada. Verdade e vida prática, de acordo com o evangelho genuíno, caminham juntas, assim como doutrina errada e vida errada são irmãs gêmeas. E essa é a mais pura verdade. Aquilo que nós aprendemos, naturalmente, é o que nós vamos colocar em prática. Pelo menos esse é o princípio. Na verdade, há muitos cristãos que têm o verdadeiro conhecimento, porém não colocam em prática. Não colocam em prática por quê? Porque eles têm colocado em prática outros conhecimentos, conhecimentos errados, conhecimentos errôneos, que vão ser reproduzidos na sua maneira de viver, no seu modo de viver nesse mundo. Então, esses falsos mestres, eles agiam dessa forma. O objetivo deles era transmitir a doutrina errada e trazer o povo
a essa doutrina errada e, consequentemente, a práticas erradas, a práticas indecentes. Havia pelo menos duas alas maiores dentre esses falsos mestres gnósticos. Havia aqueles que procuravam a salvação pelas obras, pelos esforços humanos, e havia também aqueles que viviam uma vida libertina, uma vida devassa, uma vida sem lei. Havia os antinomistas, que não levavam em consideração a lei moral de Deus. Por isso, eles negavam a doutrina da santidade, a doutrina da pureza, a doutrina de uma vida separada desse mundo tenebroso. Essas epístolas são muito apologéticas. João faz a defesa da cristologia genuína e verdadeira, tanto na primeira epístola, quanto na segunda e na terceira epístola. Ele apresenta pelo menos 3 provas pelas quais podemos identificar o crente genuíno, o crente verdadeiro: a prova doutrinária, a prova moral e a prova social, a prova da fé em Jesus, a prova da vida de santidade, de obediência, da vida de separação desse mundo, e a prova social, que é a vida de amor, de comunhão, de fraternidade genuína com o próximo. Vamos então observar aqui algumas lições extraídas do texto. Estaremos falando sobre a questão do número dos falsos profetas e também da natureza da doutrina dos falsos profetas, em especial aqui dessas epístolas, e também sobre o dever que temos de não nos assemelharmos a eles, de não seguirmos o exemplo deles. E estaremos falando também sobre a característica principal desses falsos profetas e, por último, a importância de não fazermos aliança mística, litúrgica e doutrinária com esses falsos mestres. Amém? Primeiramente, meus irmãos, os falsos mestres são fenômenos, ou melhor, os falsos mestres não são fenômenos isolados que poderiam ser ignorados. Seu número é grande, seu número é imenso. No verso 7, na primeira parte, diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. A questão da presença dos falsos mestres no seio da igreja sempre foi uma realidade corrente na igreja através dos séculos. O próprio Jesus profetizou em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20,
a entrada dos falsos mestres no seio da igreja. O apóstolo Paulo também profetizou antes antes de ele partir, de ele morrer, ele profetizou a entrada dos falsos mestres no seio da igreja, em Atos, capítulo 20, do verso 29, e depois no verso 30, verso 29 e 30 do capítulo 20. Então, os enganadores, ou os falsos mestres, os falsos profetas, são muitos, eles têm essas características, eles são diversos, eles têm uma forte consciência missionária, ministerial e pastoral. Eles têm uma forte consciência da doutrina errada que eles pregam como sendo uma doutrina verdadeira, porque suas mentes estão cauterizadas, suas mentes estão, na verdade, voltadas definitivamente para o erro doutrinário e de conduta moral. Eles pregam uma mentira como se fosse verdade. Eles pregam uma mentira como se fosse verdade. Assim como os apóstolos haviam sido enviados por Deus e por Jesus para pregar o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, os falsos profetas foram enviados como mensageiros do diabo para pregar a doutrina falsa, para divulgar a palavra de Deus de maneira distorcida e adulterada. O diabo é o pai da mentira. Então, esses falsos profetas, como seus agentes, só poderiam mesmo propagar mentiras no seio da igreja, tanto dentro como fora da igreja. Muitas vezes, eles saem de dentro da igreja, eles nascem, eles se originam dentro da igreja de Jesus, e depois eles saem, como João fala dessa realidade claramente em sua primeira epístola, que esses falsos mestres aqui, em especial, eles foram, ou melhor, eles se originaram dentro da própria comunidade evangélica joanina e de outras na época, e eles saíram levando um grupo, só que eles continuaram do lado de fora agora da igreja, espreitando a fé dos irmãos, perturbando a fé dos irmãos. A palavra enganador se refere a uma pessoa que faz outras cometerem atos errados, e não apenas a terem opiniões erradas. Então, eles têm esse objetivo duplo de pregar o erro para levar outras pessoas a cometerem a viverem uma vida errada, uma vida distorcida, uma vida que não glorifica e nem exalta o nome do Senhor nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós, como igreja, devemos fazer é identificar esses falsos profetas que estão pelo mundo fora, que estão também, muitas vezes, dentro das igrejas locais genuinamente
evangélicas, misturando as coisas, confundindo e adulterando para a sua própria condenação, como o apóstolo Pedro diz em sua epístola. A segunda verdade desse texto é sobre a natureza da heresia dos falsos mestres gnósticos. Está aí no verso 7. Na segunda parte, diz o texto, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então, a heresia desses falsos mestres, na verdade, é essa. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles negavam o Jesus humano. Eles negavam que Jesus tinha um corpo físico por causa da filosofia dualista dos gregos, que consideravam a matéria má e o espírito bom. Então eles chegaram a essa conclusão, os gnósticos: bem, se a matéria é má e o espírito é bom, então Jesus, como Deus, sendo bom, ele não pode ser matéria, ele não pode ter um corpo físico. Então, se ele, na verdade, tem um corpo físico, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele não tem um corpo físico. E daí foram surgindo outras heresias, certo? Outras correntes filosóficas, teológicas foram surgindo, ao ponto de aparecer pessoas que diziam que Jesus, na verdade, não tinha um corpo físico, ele era apenas um fantasma. Aquele corpo era aparente, certo? E daí eles passaram a negar a divindade de Jesus, passaram a negar a doutrina da santificação, a doutrina da segunda vinda de Jesus, a doutrina da expiação, a doutrina do sacrifício vicário, a doutrina da ressurreição. Então, eles fizeram uma misturada grande em torno desse assunto da cristologia da humanidade e da divindade de Jesus. Outros diziam: Jesus, ele se tornou Deus lá no batismo, ali ele se tornou o Cristo, e lá na cruz ele se esvaziou do Cristo. Na cruz o Cristo saiu dele. Então haviam essas heresias, esses ensinamentos diabólicos em torno da pessoa de Jesus Cristo. Os falsos mestres, eles pregam um Cristo falso, um Cristo que a Bíblia não prega, certo? O Cristo desses falsos mestres, na visão deles, era um Cristo mais avançado, era um Cristo mais intelectual, era um Cristo era um Cristo mais avantajado do que o Cristo que a igreja pregava. Eles iam além daquilo que a Bíblia Sagrada ensinavam. Eles ensinavam um falso evangelho, uma falsa esperança. Por isso, havia o grupo que buscava a salvação pelas obras. E havia aqueles que praticavam o ascetismo, né, que leva a pessoa
a martirizar-se, a causar sofrimento em seu próprio corpo, achando que esse é o caminho da santificação, da pureza, da purificação e da salvação, buscando assim a salvação pelas obras. Então, quando a pessoa não estava praticando o ascetismo, ela estava praticando o antinomismo, vivendo uma vida completamente imoral, uma vida distanciada da realidade da santidade bíblica. Paulo, ele alertou também os irmãos da Galácia sobre os falsos profetas. Do verso 6 ao verso 9 de Gálatas, capítulo 1, Paulo fala de um outro evangelho, de um falso evangelho, de um evangelho que Cristo não pregou, que Cristo não ensinou, que os apóstolos não pregaram, não ensinaram. Um evangelho que tira Cristo do centro, que leva as pessoas a buscarem a salvação pelas obras e a viverem uma vida libertina, a viverem uma vida indecente. Por quê? Porque o falso evangelho não une as pessoas com o Cristo da Bíblia, com o Cristo genuíno. E fora de Cristo, meus irmãos, não há salvação. Fora de Cristo não há santificação. Não há como a pessoa se separar desse mundo. Então, a heresia desses falsos mestres era específica, né? Como já falamos. E Pedro também tem um alerta contra os falsos mestres na sua segunda carta, no capítulo 2 e do verso 2, ele fala desse povo que vive ou no seio da igreja ou fora da igreja, perturbando a igreja, vivendo uma vida imoral, indecente, e levando outros a viverem de maneira que não glorifica a Deus. Eles induzem a pessoa ao erro. Judas também fala desse povo que perverte o evangelho, que transforma o evangelho de Cristo num pretexto para pecar. Eles transformam a graça de Deus num pretexto para pecar, para viver do seu jeito e da sua maneira. A terceira verdade que temos nesse texto é que devemos tomar todo o cuidado para não sermos como os falsos mestres. No verso de número 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, para receberdes completo galardão. Então, temos aqui uma advertência: acautelai-vos, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Esse verso 8, ele, em outras versões, eu vou ler aqui, pelo menos em 3, na NVI diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Na linguagem de hoje, tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas
recebam a recompensa completa. Tomemos cuidado para que recebamos a recompensa completa. Na Nova Bíblia Viva diz assim: tenham cuidado para não serem como eles, os falsos profetas, e perderem o prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado tão duramente. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Ou seja, olhem para vocês mesmos. Olhem para vocês mesmos em meio à prevalência generalizada de engano. Tantos estão sendo desencaminhados. Muitos estão sendo desencaminhados pelos falsos mestres. Portanto, a advertência do Senhor Jesus Cristo também, em Mateus 24, nos versos 5, ou melhor, 4, 5, 11, 23, 24, 25 e 26, que eu não vou ler aqui, estão lá no capítulo que fala do sermão profético, advertência contra os falsos profetas. E o apóstolo Paulo expressou sua preocupação com os irmãos da Galácia, com os Gálatas, dizendo-lhes o seguinte: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco, em vão para convosco. João, aqui no verso 8, não está falando sobre a obtenção ou a perda da salvação. Até porque a salvação é um dom de Deus, é gratuito, e depois de salva, a pessoa não pode perder a sua salvação. É um dom irrevogável de Deus. Mas ele fala aqui de um galardão, de um prêmio, pelo trabalho concluído, pelo trabalho completado, trabalho esse que é a obra de Deus, a obra do Senhor da vida. João fala de um serviço fiel prestado a Deus e seu fruto, o fruto desse serviço e a recompensa por esse serviço fiel prestado a Deus, prestado ao Senhor. Então, João adverte a senhora eleita e seus filhos, ou seja, a igreja local para a qual ele escreve, ele adverte toda a igreja contra os falsos mestres, para que a igreja exerça o seu papel de guardiã do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho. A igreja como um todo, e cada crente individualmente, precisa entender e viver essa realidade, precisa de fazer defesa do verdadeiro evangelho de Jesus, e não cooperar, e não fazer por onde o trabalho de Deus seja prejudicado, Então, para que a igreja não sofra dano, para que a igreja não seja prejudicada pelos falsos mestres, a igreja precisa cumprir o seu papel de defensora, de guardiã do verdadeiro evangelho. Então, João está falando aqui de um trabalho fiel. Por exemplo,
Em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 15, fala desse trabalho, certo? Fala desse trabalho fiel ou infiel. Na verdade, há pessoas que apostatam da fé, que nunca mais vão retornar à fé. São estes os apóstatas definitivos, que já estão condenados. E Pedro, Judas, falam sobre essa temática. Há também aqueles que podem, por algum momento, por algum instante, algum tempo, serem influenciados pelos falsos mestres. Por algum tempo podem viver confusos, aflitos, indecisos, mas que depois eles vão retornar. É nesse sentido que João está falando, para que a igreja, os líderes, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, de um modo geral, não façam com que outras ovelhas sejam atingidas pelos falsos mestres, porque ainda que muitos não cheguem a apostatar verdadeiramente, no caso dos eleitos, que não tem como eles apostatar da fé, mas a igreja pode viver um período turbulento por causa dos falsos mestres e por conta da negligência dos irmãos, do relaxamento. A igreja pode viver um tempo turbulento, de confusão, de atrito, de inveja, de ciúme, de divisão, de contenda. É exatamente esse o prejuízo que os falsos mestres podem causar à igreja. Judas, no verso 19 de sua carta, ele diz o seguinte: são essas pessoas que causam divisões na igreja, pois são dominadas pelos seus desejos naturais, carnais, e não têm o Espírito Santo. Por isso, Paulo adverte os irmãos de Corinto, na primeira carta, no capítulo 3, do verso 10 a 15. Tomem cuidado com o que você está fazendo sobre o fundamento que é Cristo. Olhem para vocês mesmos e vejam como é que vocês estão trabalhando. Que tipo de material vocês estão colocando sobre esse fundamento que é Cristo. Aí ele fala de um material de palha, de um material de madeira e de um material mais resistente, como o ouro, a prata, o bronze, certo? Aí ele fala também de um povo que lá no final vai ser salvo como que pelo fogo, vai ser simplesmente salvo, porém não vai ser galardoado, não vai receber o prêmio de maneira como a Bíblia diz. Foi somente salvo, mas porque sobre o fundamento viveu uma vida relaxada, negligente, uma vida confusa, uma vida duvidosa, então está salvo lá no final, porém não vai receber completo galardão. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo exorta a igreja. Digamos que chega um grupo de falsos mestres aqui em nossa comunidade e a gente dê cabimento a eles, dê espaço a eles.
muitos irmãos não vão apostatar, porque são eleitos. Outros vão apostatar, porque não são eleitos. Mas mesmo muitos não apostatando, eles podem causar um transtorno, divisão, separação e outras coisas desse tipo, dessa natureza. Então, a igreja precisa, na verdade, cumprir o seu papel de guardiã do verdadeiro evangelho até o fim. Ser fiel no serviço, naquilo que faz, naquele dom que Deus deu a cada um. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em quarto lugar, temos aqui a desobediência dos falsos mestres e sua consequência, e a obediência da igreja e seu resultado no verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui está o ponto de como podemos identificar um falso mestre, um falso profeta, um enganador. Observe a doutrina que ele está trazendo. Observe a doutrina que ele está trazendo. Que doutrina é esta? Que doutrina é esta? Faça a doutrina desse pregador, desse irmão ou dessa irmã, passar pelo crivo da doutrina bíblica sólida e genuína da palavra do Senhor nosso Deus. Se o cara não tem uma cristologia sadia, então ele é um falso profeta, ele não tem Deus. Se a pessoa tem uma cristologia sadia e vive a vida de acordo com esta cristologia, obedece, permanece, então essa pessoa é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro filho de Deus. Tem tanto o Pai quanto o Filho. E nós já pregamos sobre esse texto. É só você voltar à primeira epístola de João, no capítulo 2, nos versos 22 e 23. Na verdade, o texto todo vai do verso 18 ao verso 26. Fala sobre esse ponto aqui da característica dos falsos mestres ou dos falsos crentes, dos falsos irmãos. Em último lugar, não devemos promover aliança litúrgica, doutrinária, mística com os falsos profetas, com os falsos irmãos. Nos versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina é esta? A doutrina equivocada da cristologia. Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. O ponto aqui é que esses missionários, pregadores, pastores, obreiros itinerantes, eles
andavam por toda uma região pregando a doutrina deles. Por isso eles precisavam de hospedagem, e era costume dos irmãos hospedarem outros irmãos em sua casa, em seu lar, em sua residência. Paulo, por exemplo, ele foi hospedado por várias pessoas durante o seu trabalho missionário. Ele foi hospedado por Lídia, por Gaio, por Jason, por Filipe. Ele foi hospedado por várias pessoas. E na Bíblia, nós temos o mandamento da hospitalidade. Devemos ser pessoas hospitaleiras, acolhedoras, acolher uns aos outros. Só que esses irmãos aqui, em especial, os falsos mestres, falsos irmãos, né, não deveriam ser recebidos pelos irmãos, nem em casa e nem na igreja. E muitas vezes a igreja funcionava em uma casa. Esses irmãos não poderiam dar saudações, cumprimentos, boas-vindas a esses pregadores, porque se eles fizessem isto, acolhessem esses homens e dessem dormida e dessem ali todo aquele acolhimento, eles causariam um grande prejuízo. Se não dando hospedagem, eles já faziam muita coisa, confundiam muita mente, muita gente, quanto mais se eles recebessem todo aquele acolhimento. Aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro que desse acolhida a falsos profetas, seria cúmplice, como diz aqui no verso de número 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Esse verso 11 nos faz voltar ao verso 8, que fala da fidelidade ao trabalho do Senhor nosso Deus. É como se chegasse aqui na cidade uma caravana de obreiros, de seitas, de outras comunidades religiosas, heréticas, e chegassem aqui pedindo acolhida. E aí a gente desce toda aquela acolhida e tal. João não está pedindo que os irmãos sejam mal educados. Ele está, na verdade, advertindo os irmãos para que não entrem em comunhão, em aliança, em relação litúrgica, doutrinária e mística com esses irmãos, porque eles têm uma falsa mensagem e o objetivo deles é desviar fiéis. Geralmente, os hereges, eles costumam atacar pessoas que já têm uma fé definida. Nós, por exemplo, evangélicos, somos alvo de muitas outras religiões. Testemunhas de Jeová, adventistas, congregação cristã no Brasil, os mormons e muitas outras religiões gostam de procurar cristãos, crentes, certo? Domingo de manhã, por exemplo, é uma época em que, pelo menos agora isso
está acontecendo frequentemente, mas é um tempo em que muitos circulam pelas ruas, visitando as casas, os lares de pessoas, e eles não querem nem saber se você é cristão ou não, se você é da igreja tal ou não. Eles querem, na verdade, disseminar, divulgar o falso evangelho deles. Portanto, não devemos entrar em aliança, não devemos procurar fazer debates, não devemos procurar entrar em polêmicas, não devemos procurar entrar em discussão com esse povo. Defenda a sua fé em Jesus, defenda o verdadeiro evangelho com a sua vida, com a prática que glorifica e exalta a Deus. E quando você for abordado ou abordada por pessoas desse tipo, silenciem, como diz o texto, acautelai-vos, não entre em qualquer discussão, acautelai-vos. O princípio aqui é o mesmo que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, Paulo diz para Timóteo cuidar dele mesmo e da sã doutrina. Olha, Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que estão do teu lado, Como já falamos, muitos poderão se afastar e não voltar, outros poderão passar por um período confuso, porém depois retornarão. E Judas, ele fala desse ponto, ele fala dessa questão de que nós, como discípulos e servos e irmãos amorosos, devemos ir em busca daqueles que estão nessa vida, que estão no fogo, e devemos ir, diz Judas, com todo o cuidado, com toda a cautela, para que nós não sejamos atingidos por esse povo. A nossa intenção é apenas de resgatar aqueles que estão vivendo nesse conflito doutrinário, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa meditação essa manhã, falando aqui, ou melhor, lendo 2 Timóteo, capítulo 1, e verso 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e verso 14, diz assim o texto: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse bom depósito, na verdade, é o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que eu e você temos, que devemos preservá-lo, guardá-lo, que devemos defendê-lo, que devemos, de maneira nenhuma, devemos abrir mão, negociar
esse evangelho. Paulo diz: guarda o bom depósito, o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação pela graça, o evangelho do perdão dos pecados, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que une, o evangelho que traz Cristo para o centro, o evangelho que glorifica a Cristo e que exalta a Cristo em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de orar nesse instante, fazendo o encerramento, e logo mais à noite, a partir de 7h19, 19 adiante, você vai receber uma notificação, certo? Do culto, do trabalho essa noite. Oremos ao Senhor. Pai querido, diante da tua presença bendita e santa, maravilhosa, levantamos a nossa voz em oração, Senhor, mais uma vez. E dessa vez, Pai, nessa manhã, queremos te agradecer por mais um dia de vida, agradecer, Senhor, por mais um momento de culto, de louvor, de adoração, de oração, de comunhão. Fica conosco aqui no templo, fica com o teu povo que está em casa, fica com a tua igreja, hoje e eternamente. Abençoa a todos, os irmãos e irmãs, os que estão enfermos, os que estão doentes, os que estão em casa, os que estão no hospital, que o Senhor esteja fortalecendo os seus corações, animando seus corações, que o Senhor fortaleça a cada um, que o Senhor dê paz, tranquilidade, que o Senhor esteja assistindo a cada um no leito, e nós oramos, pedindo que o Senhor os cure e os restaure, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa também todo o teu povo nesse sentido de defensor do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, assim nós oramos e te bendizemos. Amém. Amém.